Boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à página aqui no Instagram do Centro Espírita Nosso Lar, de Teresina, Piauí. Sou Jefferson Luiz, nós vamos iniciar nossa atividade da noite de hoje com uma exposição doutrinária acerca do tema Reforma Íntima, para quem? Mas antes de tudo, vamos fazer a nossa leitura de harmonização da nossa atividade da noite de hoje, que está contida no livro Vinha de Luz, Psicografia de Chico, Mensagens de Emmanuel, no capítulo 71, Em Nosso Trabalho. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 4. O Supremo Senhor criou o universo. Entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. O arquiteto divino é o possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. O doador dos infinitos bens espalha valores ilimitados na criação. Contudo, cada um de nós outros deverá criar valores que nos sejam inerentes à personalidade. A natureza maternal, rica de bênçãos, em toda parte constitui a representação do patrimônio imensurável do poder divino, e em todo lugar onde existe alguém, aí palpita a vontade igualmente criadora do homem, que é o herdeiro de Deus. O pai levanta fundamentos e estabelece leis. Os filhos contribuem na construção das obras e operam interferências. É compreensível, portanto, que empenhemos todo o cuidado em nosso esforço individualista nas edificações do mundo, convictos de que responderemos pela nossa atuação pessoal em todos os quadros da vida. Colaboremos no bem com o entusiasmo de quem reconhece a utilidade da própria ação nos círculos do serviço, mas sem paixões destruidoras que nos amarrem às ilhas do isolacionismo. Apresentemos nosso trabalho ao Senhor diariamente e peçamos a Ele destrua as particularidades em desacordo com os seus propósitos soberanos e justos, rogando-lhe visão e entendimento. Seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos, a erguer a casa de nossa elevação e a construir o santuário que nos seja próprio. No desdobramento desse serviço, porém, jamais nos esqueçamos de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Nossa mensagem de hoje, capítulo 71, em Nosso Trabalho, do livro Vinha de Luz, ditado por Emmanuel a Chico. E agora a gente convida a todos que desejarem a se juntarem a nós para fazermos a nossa prece, para iniciarmos a nossa atividade da noite de hoje. Os que se desejarem, se sentirem confortáveis e à vontade, podem fechar os seus olhos, mas essencialmente busque sua conexão com o divino, com o sagrado, com Deus, com Jesus, para que a gente consiga conversar com o alto. Amado Mestre Jesus, sol que ilumina as nossas vidas, nosso amigo maior, nosso mestre de todas as horas. Estamos aqui mais uma vez reunidos em teu nome para refletirmos sobre assuntos importantes que o Espiritismo nos traz para abrir nossas consciências, nos favorecendo a compreensão da vida, mas, sobretudo, nos favorecendo a compreensão da tua palavra, a compreensão da tua boa nova, a compreensão do Evangelho, para que nós possamos vivenciar a tua mensagem em nossas vidas no tempo presente, aproveitando as oportunidades que nos dá, Senhor, de repararmos os equívocos do passado, aumentando as nossas virtudes, aprendendo a amar, aprendendo a perdoar e aprendendo a conviver com o nosso próximo,
amando a Deus sobre todas as coisas, assim como nós amamos a nós mesmos, amando o nosso próximo. Nós te pedimos a iluminação, o auxílio necessário para a realização dessa tarefa de hoje. E que nesses instantes em que nós estamos aqui, sintonizados com a tua mensagem, com o Espiritismo, possamos nós recebermos o alento para as nossas dificuldades, o alívio para as nossas dores, que através dos abnegados seres de luz recebamos o auxílio que cada um de nós necessita, o amparo, a intuição, para que possamos dar seguimento à nossa jornada evolutiva, vencendo as adversidades do nosso tempo presente. Chega, Jesus, aos lares de todos nós que estejamos sintonizados, conectados com essa atividade de hoje. Chega também aos hospitais, aos presídios, a todos aqueles que necessitam da tua luz. É o que te pedimos na certeza de sempre sermos atendidos, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, a gente tem hoje, na nossa exposição da noite, aqui pelo Centro Espírita Nosso Lar de Teresina, e de início eu já quero registrar aqui a minha gratidão pelo convite e pela oportunidade de trabalho no Espiritismo, através dessa atividade, onde a gente vai fazer algumas reflexões a respeito dessa temática da noite de hoje, que é a reforma íntima, e para quem ela é. E isso nos faz repensarmos toda a nossa trajetória enquanto espíritos imortais que somos, né? Se você está tendo contato com o Espiritismo pela primeira vez nessa live, ou vai ver posteriormente nas redes sociais, o Espiritismo compreende a vida. Os espíritos superiores nos ensinam que somos seres imortais e que nós fomos criados simples e ignorantes, mas destinados à perfeição. E nós temos aí uma grande jornada a ser percorrida para que nós possamos alcançar essa perfeição. E quem disse que nós seremos perfeitos um dia é Jesus. Ele, na sua passagem aqui na Terra, nos garantiu, disse, sede perfeitos, né? Ele nos conclama a perfeição, então ele nos afirma que nós podemos alcançar essa perfeição. Ele diz mais, sois deuses. Mas os espíritos superiores nos ensinam que Deus criou os espíritos simples e ignorantes, né? Então a gente precisa passar por diversas experiências, nós precisamos vivenciar muitas coisas para alcançarmos essa perfeição. Não é um trabalho simplório, né? E essa necessidade de termos experiências diferentes, com pessoas diferentes, em momentos diferentes, para alcançarmos essa perfeição, nos reforça aquilo que os Espíritos já nos dizem há muito tempo, de que nós somos seres imortais, e reforça um outro princípio espírita, da pluralidade das existências. Porque nós não temos condição alguma de, em uma só oportunidade encarnatória, em uma só vida, para o que compreendem aí as pessoas que não entendem bem o espiritualismo, numa só vida nós conseguirmos alcançar todos os atributos possíveis para a criatura humana. Numa só vida, seria impossível de nós adquirirmos a bagagem evolutiva necessária para dizermos que alcançamos a perfeição. Seria impossível, numa só vida, nós conseguirmos conquistar todas as virtudes que o homem precisa. É impossível. Não há tempo para isso. Se a gente for fazer um comparativo com as aptidões, com as habilidades que um ser humano pode desenvolver,
a gente vai constatar que a constituição física do nosso corpo nos dá inúmeras possibilidades. E eu sempre trago um exemplo que é bem didático, que é a questão da linguagem. No nosso mundo, a gente tem várias línguas diferentes. Vários povos têm formas diferentes de se comunicar e adotam uma língua diferente. Nós aqui no Brasil falamos o português, mas tem a língua inglesa, tem a língua espanhola, tem o francês, tem o japonês, o mandarim, tem vários dialetos e todos esses idiomas são possíveis de serem falados pelo nosso aparelho fonador, né? O aparelho fonador que nós temos é o mesmo que os japoneses têm, que os ingleses têm. Então, é uma possibilidade múltipla que o nosso corpo possui de falar vários idiomas, vários dialetos. E, pelo menos eu, aprendi, e muito pouco ainda, apenas do português. E poderia alcançar a condição de aprender a falar outras línguas, né? Mas uma vida só é muito pouco para você aprender todas as línguas. Imaginem outras possibilidades que nós temos enquanto seres humanos de habilidades. Por exemplo, no campo da arte, são infinitas as possibilidades de você aprender música, saber tocar um instrumento, e em sabendo tocar um instrumento, são vários os instrumentos, e para você conseguir dizer que é perfeito no campo da música, você precisa saber tocar todos os instrumentos. Isso a gente faz esse paralelo só para dizer que as possibilidades que a criatura humana tem são infinitas, talvez até desconhecidas para nós no tempo presente, de acordo com a nossa condição de compreensão dessas habilidades, dessas ferramentas. Então nós somos criados simples, ignorantes, mas destinados à perfeição. E precisamos de múltiplas oportunidades de contato, interação, de experiências para aprendermos coisas novas, para adquirirmos conhecimento, para evoluirmos ao ponto de alcançarmos essa perfeição, de sermos anjos, como diz a música do Nando Cordel, que um dia todos nós seremos anjos. E nesse processo, nós estamos sempre tendo oportunidades encarnatórias. A gente vive um período na carne, desencarna, vai para o plano espiritual, faz-se um balanço daquilo que nós realizamos, daquilo que nós deixamos de realizar, quais foram os nossos deslizes, equívocos, quais foram os nossos acertos, e é feita toda uma reprogramação para nós, mais uma vez, encarnarmos e irmos à luta nesse trabalho de aperfeiçoamento, de melhoramento. Nós herdamos da própria história da criatura humana muitos instintos que atrasam essa nossa jornada evolutiva, que nos impedem de alçar voos mais altos. São sentimentos que nós ainda possuímos, que nós ainda nutrimos nas nossas vidas, ligadas ao primitivismo, à lei do mais forte, ao egoísmo, ao orgulho, ligado à vaidade. E nós temos por missão trabalhar esses sentimentos em nós para nos depurarmos, corrigirmos essas imperfeições e ascensionarmos os nossos sentimentos às virtudes que Jesus nos ensinou, do amor, da humildade, do perdão, da benevolência, da caridade, da solidariedade. E tudo isso a gente precisa vivenciar no nosso cotidiano, na nossa vida de relação com os nossos familiares, com os nossos parentes, com as pessoas que convivem conosco ao nosso redor, com a sociedade, com as pessoas do nosso bairro, com as pessoas da nossa escola, da faculdade, do trabalho. É aí que a gente vai tendo oportunidade de termos contatos com outras vidas, com outras pessoas, com outras ideias, para que a gente consiga
aproveitar esses momentos e colocarmos à prova aquilo que nós já conhecemos, que nós já adquirimos, mas também vencer as adversidades que nós ainda carregamos, vencer esses sentimentos que ainda são nutridos por nós. Porque nessa vida de relação, onde a gente precisa ter contato com outras pessoas, nós dependemos de outras pessoas para várias coisas, nós não conseguimos sozinhos alcançar essa angelitude, a gente se depara com situações que nos colocam à prova, que nos fazem parar para pensar como nós estamos nos comportando, por que nós estamos passando por certas dificuldades, por certos momentos, e o que nós precisamos fazer para modificar essa situação, que muitas vezes impõe sofrimentos e dores nas nossas vidas a nós. E o Espiritismo oferta à humanidade não só o conhecimento doutrinário contido lá em O Livro dos Espíritos, com sua principiologia filosófica do Espiritismo, mas favorecendo ao homem a oportunidade de se religar a Deus e de encontrar um caminho seguro para esse trabalho de evolução espiritual, o Espiritismo, compreendendo a mensagem de Jesus, levanta uma bandeira, propõe às pessoas que buscam o Espiritismo com o seu viés religioso, filosófico ou científico, propõe o trabalho da reforma íntima. Praticamente todo centro espírita sério, que se dedica ao estudo, que tem como base os princípios postulados lá na obra fundamental de Kardec, vinculados à Federação Espírita Brasileira, praticamente todos os centros espíritas vão instigar as pessoas ao trabalho da reforma íntima. O espírita que não ouviu falar em reforma íntima, é melhor rever seus conceitos, é melhor rever suas posturas, porque provavelmente está perdendo a chance de impulsionar esse seu trabalho de autoaprimoramento, de melhoramento. Então existem vários livros, são palestras, são eventos, todos voltados para esse trabalho da reforma íntima. Porque a gente vive num mundo encarnado, num mundo material, em que nós somos ensinados a crescer e a progredir materialmente, de conquistarmos avanços somente no campo material de nossas vidas. A gente estuda para se alfabetizar, para depois conseguir avançar no nível médio, depois no nível superior, para a gente conseguir conquistar uma posição no mercado de trabalho, se sustentar. E a gente é sempre impulsionado pela nossa sociedade a buscar a melhora da nossa vida material, seja intelectualmente, mas também seja do campo de vida do nosso corpo, em busca da saúde do nosso corpo, a melhor nutrição, a melhor prática de exercícios físicos, para que a gente tenha uma evolução, né, enquanto seres humanos, para que o nosso corpo funcione bem, para que a nossa mente funcione bem, e a gente, inclusive, vê um movimento bem grande na atualidade das pessoas buscando a reforma dos aspectos exteriores de sua vida, principalmente do seu corpo físico, né? As pessoas buscando as atividades físicas para melhorarem o padrão estético. E muitas das vezes esquecem desse trabalho fundamental da reforma íntima, porque muda por fora, mas por dentro continua sendo a mesma pessoa, cheia de defeitos, cheia de dificuldades, equívocos, muitas das vezes pessoas vazias que não
conseguem compreender o sentido da vida e apenas passam a vida sem aproveitar essa oportunidade encarnatória para progredir moralmente e espiritualmente. E o Espiritismo traz essa ferramenta, essa propositura de que as pessoas trabalhem a sua reforma íntima. E isso apoiado nas palavras de Jesus. Porque ele disse: cuidai do corpo e do espírito. Então o nosso trabalho aqui não é apenas de cuidar da nossa vida material, não é apenas de progredir materialmente, conseguir uma posição no mercado de trabalho boa, que nos renda bons frutos, não é simplesmente adquirir a casa própria, um veículo de transporte. Jesus disse que nós precisamos cuidar do corpo e cuidar do espírito. Se o nosso espírito não for nutrido com o que há de melhor, não for cultivado nesse processo de despertamento para a realidade espiritual e moral da vida, nesse trabalho de melhoramento daquilo que nós somos em essência e não daquilo que nós estamos, não daquilo que a gente apenas aparenta ser, dos aspectos exteriores da nossa vida, nós não vamos conseguir evoluir enquanto seres. Nós não podemos esquecer que nós estamos encarnados, é uma fase transitória, mas somos espíritos imortais. E que nós estamos submetidos a uma lei de progresso. E que quanto mais nós nos dedicarmos nesse trabalho da reforma íntima, mais rápida será a nossa ascensão. E, consequentemente, o progresso proporcionará uma vida mais amena, no sentido de não passarmos por tantas atribulações e dificuldades, ou pelo menos saber lidar com elas durante a nossa passagem encarnatória. Mas isso é tranquilo. Você já deve ter ouvido falar da reforma íntima, da necessidade que se tem de reforma íntima, de que todos nós precisamos fazer a reforma íntima, né? Você escuta o palestrante dizer, você lê no livro, você vê na parede da casa espírita pintado que a reforma íntima é fundamental. Mas não adianta nós conhecermos essa informação. Não adianta nós termos acesso a essa verdade se nós não a vivenciarmos. A reforma íntima, ela não foi feita para o outro. Nós temos a tendência de enxergar no outro os defeitos dele. É mais fácil nós abrirmos os nossos olhos para as dificuldades, as imperfeições alheias. Porque esse trabalho de olhar para si, ele muitas das vezes é espinhoso. Porque olhar para si requer coragem de se desvencilhar do personagem que muitas vezes nós construímos para viver na sociedade em que nós estamos inseridos, para olhar para aquilo que nós somos. E muitas das vezes nós, por ainda termos em nós um sentimento de egoísmo, de vaidade, nós nos sabotamos e nós não queremos enxergar quem nós somos. Nós não admitimos que somos seres imperfeitos, que temos dificuldades, que nós temos defeitos morais em nós, que a gente muitas das vezes ainda nutre sentimentos de raiva, de ódio pelo nosso semelhante. E reconhecer isso é doloroso.
E a nossa psique, muitas das vezes, se utiliza de subterfúgios para desviar a nossa atenção para essas nossas dificuldades. Porque não é fácil reconhecer os nossos erros. Não é fácil reconhecer que nós estamos falhando, que nós estamos precisando mudar. E esse processo da mudança, muitas das vezes é doloroso, porque reconhecer que tem suas falhas e seus defeitos é algo ruim. E a nossa mente, o nosso cérebro é meio que treinado para desviar da dor. A gente sempre procura uma forma de não sentir dor. A dor é um alerta, é um aviso de que algo está errado. E a gente não quer sentir dor. Sair dessa zona de conforto e encarar a sua própria realidade, que nem sempre é uma realidade agradável, é muito difícil. Então é mais fácil nós concentrarmos a nossa atenção, o nosso foco, o nosso olhar para os defeitos alheios, para não permitirmos que os nossos defeitos venham à tona. E o Espiritismo propõe justamente isso. Que a gente estude, que a gente conheça, para olhar para dentro de si, saber reconhecer as nossas falhas, porque o primeiro passo nesse trabalho de reconstrução de nós mesmos, de correção das nossas falhas, requer o reconhecimento do erro, da falta, da falha. A gente só consegue traçar um plano, uma estratégia de como nós vamos avançar nesse processo de evolução, de educação moral, se nós soubermos o que é que precisa ser trabalhado, o que é que precisa ser melhorado. E esse trabalho a gente precisa fazer sozinho. Raramente nós vamos conseguir absorver com bons olhos o alerta de um terceiro que nos aponte uma falha. A gente vai ver isso como uma ofensa, como uma agressão, e a tendência é nós revidarmos. E mais uma vez desviarmos o foco daquilo que precisa ser trabalhado em mim para concentrar na ação que eu quero fazer com o meu semelhante, para descontar a minha raiva por alguém ter desnudado uma característica ruim minha. Então, é preciso que eu olhe para os meus defeitos, que eu olhe para dentro de mim e se auto-perceba, que eu me auto-perceba enquanto pessoa, enquanto criatura, parar nos momentos de dificuldades para identificar quais são os sentimentos que eu estou tendo em relação a fato A, a fato B, quais são os sentimentos que eu estou nutrindo com relação à pessoa X, à pessoa Y. E a partir da identificação do problema, nós traçarmos a estratégia e buscar as modificações necessárias para vencermos essa dificuldade. E a gente não apaga fogo com fogo, a gente apaga fogo com água. E identificando as dificuldades que nós possuímos, a gente precisa encontrar o antídoto para essa dificuldade. E a gente sabe que o bálsamo que cura todas as dores é o amor. A proposta evangélica de Jesus, o seu ensinamento é o bálsamo que nós possuímos, é a ferramenta que nós temos para vencer essas dificuldades que nós vivenciamos. Exercendo a proposta de Jesus de autoiluminação,
no trabalho do amor ao próximo e o amor a si mesmo, no trabalho do amor a Deus, da caridade, da benevolência, que nós vamos suplantando essas dificuldades que ainda carregamos no campo da nossa vida moral. Trabalhando as virtudes que existem em nós, porque isto é fato, Deus nos criou destinados à perfeição e nós temos em germe, os Espíritos nos dizem, todas as virtudes necessárias para esse trabalho, para essa nossa jornada. Nós precisamos cultivar essas virtudes. E é um trabalho via de mão dupla. Ao mesmo tempo que você está cultivando essas virtudes, você está suplantando, você está suprimindo as defecções morais que nós possuímos. Trabalhando a humildade, que nós vamos fazer diminuir o orgulho, a vaidade. Trabalhando o amor, a solidariedade, a benevolência, que nós vamos dirimindo todos os outros sentimentos negativos que atrasam a nossa evolução moral e espiritual. E essa reforma íntima, ela é para nós mesmos, ela é individual, ela é intransferível. Você não consegue fazer o trabalho da reforma íntima no lugar de outra pessoa. E nem ninguém vai conseguir fazer a sua reforma íntima. Cada um tem as suas particularidades, suas especificidades. Esse trabalho, ele é individual. Você tem que olhar para si, aprender a olhar para si, silenciar os pensamentos externos, silenciar ou evitar ser contagiado pelas opiniões alheias, para que você possa olhar para si, identificar o que você precisa fazer para melhorar, quais são os sentimentos, as sensações que lhe trazem dificuldades e aonde está no Evangelho de Jesus a chave, a resposta, o antídoto para essa sua dificuldade. Então a gente precisa beber na fonte que é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, para que tenhamos ferramentas para vencer as nossas dificuldades. Então esse trabalho da reforma íntima é um trabalho estritamente individual. Você vai ouvir muito falar, mas não há uma fórmula. Você não vai encontrar num livro um passo a passo daquilo que você precisa realizar para você conseguir completar a sua reforma íntima. Uma receita clássica, a mesma para todo mundo. Você não vai encontrar. Nós temos em linhas gerais a propositura daquilo que nós precisamos trabalhar para fazer essa reforma íntima. Mas não há uma receita de bolo como você pega no supermercado lá uma massa, uma mistura preparada para bolo que você pode seguir ali e todas as pessoas que seguirem a receita como ela está colocada vão conseguir ter o bolo ao final. Não. Nós somos seres únicos. Nós somos seres únicos. Cada um de nós temos a nossa história, o nosso passado, os nossos equívocos. Cada um de nós temos oportunidades diferentes, tempo diferente de maturação, de compreensão, de ação. E esse trabalho da reforma íntima, ele é urgente, mas ele não demonstra resultados de forma imediata. Ele é urgente porque a gente precisa mudar, a gente precisa crescer, a gente precisa melhorar, a gente precisa progredir. Mas desconstruir hábitos que foram adquiridos ao longo de milênios, porque são inúmeras encarnações que nós temos para trás, nos equivocando, que nós não vamos conseguir transformar esses hábitos da noite para o dia. Requer esforço, perseverança, paciência, estudo, compreensão
meditação e oração. Com essas coisas, com o apoio da espiritualidade amiga, do nosso benfeitor, nós vamos trabalhando todos os dias. Nós estamos aqui para isso, para vivenciarmos essas experiências que são colocadas na nossa vida, para termos contato com pessoas difíceis, para termos contatos com pessoas mais fáceis, para que a gente possa progredir, aproveitar essas oportunidades. E assim a gente vai melhorando um pouquinho a cada dia, reconhecendo as nossas faltas, os nossos erros, mas também trabalhando as nossas virtudes, né? As virtudes que Jesus veio nos ensinar há mais de 2000 anos, vivenciando todos os dias conosco aqui, nos mostrando o caminho. Então, mais ou menos eram essas nossas reflexões para a noite de hoje. Convido a todos agora para fazermos a nossa prece de encerramento, pedindo a Jesus, nosso guia, nosso modelo, nosso mestre, que continue sendo o nosso amparo divinal, o socorro de todas as horas, a nossa mão amiga que sempre nos consola e nos conforta, nos mostrando a senda desse trabalho de autoiluminação e de progresso. Ilumina todos nós, Senhor Jesus. Ilumina os nossos passos, a nossa estrada. Segura na nossa mão nos momentos de vacilação. Acalenta as nossas dores. Faz com que as feridas da nossa alma possam ser cicatrizadas com o bálsamo do teu amor. E que doravante nós tenhamos mais força para suportar as investidas do mal e juntos possamos fazer progredir a humanidade no trabalho do amor, da misericórdia, da solidariedade, da benevolência. Que assim seja. Graças a Deus. Assim a gente se despede. Gratidão a todos os amigos do Centro Espírita Nosso Lar de Teresina pelo convite, da oportunidade de trabalho. Que Jesus possa abençoar a nossa vida hoje e sempre. Um abraço a todos, até a nossa próxima oportunidade.